Vida nunca foi e nunca será uma estrada reta e plana. A vida é uma estrada irregular, cheia de muitas pedras, cheia de muitos espinhos, cheia de muitas curvas, cheia de muitos altos e baixos, subidas e descidas. As margens ao lado dessa estrada também nunca é sempre a mesma. O céu acima de nós, ao caminharmos por essa estrada, também não é sempre o mesmo. Tem dia que está claro, tem dia que está nublado. Apenas o sol permanece imutável, com o mesmo brilho intenso de sempre. Assim é o nosso Deus acima das nossas vidas. Ao nascermos, nós entramos na infância, depois passamos para a pré-adolescência, vamos para a adolescência, a juventude, entramos na fase adulta e, enfim, vamos para a terceira idade, envelhecemos, nos tornamos idosos. E em todas essas fases, nós passamos por diversos momentos, por diversas experiências, diversas situações, tristezas, alegrias, dificuldades, superações, conhecemos pessoas, as perdemos, enfim, nós passamos por inúmeras coisas durante todas essas fases. É por isso que em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito: para tudo há um tempo, há um momento para todas as coisas debaixo do céu. Na vida do povo de Deus, dos servos de Deus, houveram muitas fases. Mateus 1,17 vai dizer que as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o cativeiro da Babilônia, houve mais 14 gerações. E do cativeiro da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. E de Cristo até nós, foram muitas outras gerações, muitas fases, muitas transições. Através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós conseguimos ver essas mudanças na vida do povo de Deus. Mas vamos pegar, por exemplo, os Salmos. Se nós formos observar cada salmo, nós vamos perceber, nós vamos identificar as fases vividas por aquele salmista, no caso Davi, na maioria das vezes, quem escreveu os salmos, as fases que ele viveu no momento em que ele escreveu esses salmos. Os salmos eram orações cantadas, acompanhadas por instrumentos. E em cada salmo, o salmista expressava a Deus, manifestava a Deus ou em Deus os sentimentos e inspirações da sua alma ou até mesmo da sua vida num todo vivido naquele determinado momento. E é por isso que há uma diversidade de salmos classificado em diferentes tipos. Há salmos de ação de graças, o salmo de louvor, salmos de adoração, salmos de clamor por justiça, quando os inimigos vinham contra o povo de Deus, eles se levantavam e começavam a clamar a Deus por justiça, salmos de lamentos, salmos penitenciais, salmos da realeza de Deus, salmos de confiança em Deus, salmos de sabedoria, salmos proféticos, entre tantos outros. Eu peguei alguns exemplos aqui de salmos em que no momento em que o salmista escreveu, ele manifestava o sentimento da sua alma, como por exemplo o salmo de número 30, em algumas bíblias, salmo 31, expressava aflição e tristeza. No versículo 10 o salmista diz assim: tende piedade de mim, Senhor, porque vivo atribulado, de tristeza definham meus olhos, minha alma e minhas entranhas. O salmista estava triste, estava aflito. O salmo de número 12 expressa uma lamentação do salmista. Versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, de todos vos esquecereis de mim? Por quanto tempo ainda desviareis de mim os vossos olhares? Expressando lamentação. Salmo 112, expressando o louvor a Deus. O sentimento da alma daquele salmista naquele momento era de louvar a Deus, de agradecer a Deus. Ele dizia no versículo 2 ao 3: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. E um último exemplo está no Salmo 121, expressando a alegria. O salmista diz assim no versículo 1: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Nesses e em muitos outros salmos, você vai perceber o momento vivido por aquele autor, por aquele salmista, no momento expressando a fase que ele estava vivendo naquele determinado momento. Nós podemos comparar as fases da nossa vida com as 4 estações que ocorrem na natureza durante todo o ano. Gênesis 8:22 está escrito assim: enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio, o calor, o dia e a noite, o inverno e o verão. E em Daniel, capítulo 2, versículo 21 está escrito: é Ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. Então tudo que acontece na nossa vida, ou é por vontade de Deus, ou é porque Ele permitiu que acontecesse. Nós temos a estação da primavera. A primavera é caracterizada por uma estação em que as árvores, em que a natureza fica mais verde, mais florida. Na nossa vida também nós podemos pegar e dizer que a primavera na nossa vida é uma fase alegre, é uma fase perfumada, é uma fase verde, é uma fase cheia de muita alegria. Depois nós temos a fase do verão. O verão é caracterizado por uma fase de altas temperaturas, uma fase em que a natureza também produz os seus frutos. Muita gente gosta de viajar na época do verão, gosta de fazer longas viagens, de passear. Podemos trazer para a nossa vida dizendo que o verão é aquele tempo que nós vemos os resultados dos nossos esforços. É o tempo em que nós paramos para descansar. É o tempo em que nós nos sentimos realizados. Mas depois vem o outono. O outono é a estação onde as árvores costumam trocar as suas folhas. A paisagem muda de cor, fica mais amarelada, o tempo se torna diferente. Para a nossa vida, meus irmãos e irmãs, o outono também é uma fase de transição, de mudança, é uma fase de preparo para o que há de vir depois, que é o inverno. É uma fase que a natureza dispensa suas folhas para economizar energia. Nessa época, meus irmãos e irmãs, nós passamos por esse período de abandono, de muitas perdas, de muitas dificuldades, mas é para nos preparar, para nos calejar, vamos dizer assim, para enfrentarmos a época a seguir. Até que vem o inverno. O inverno é caracterizado por um tempo frio. E para a nossa vida nós podemos dizer que é a época da provação. É quando a provação bate a porta, as dificuldades, o sofrimento. E nessa época do inverno nós precisamos estar preparados. Preparados aonde? Desde o outono. Nós nos preparamos lá através daquele deserto para entrarmos nessa estação e suportarmos. É como a formiga que primeiro ajunta os seus mantimentos para que quando vem o tempo difícil ela possa ter subsistência. Então no inverno, meus irmãos, é citado na Bíblia como um tempo difícil. Mateus 24:20, Jesus diz assim: tomara que a vossa fuga não se dê nem em sábado e nem no tempo do inverno. 1 Coríntios 16, versículo 6, Paulo vai dizer assim: talvez eu fique convosco ou talvez passe todo o inverno. E em 2 Timóteo 4:21 ele diz assim para Timóteo: apressa-te a vir antes que chegue o inverno. Essa é a época difícil, época de provação. Mas se o inverno é esse tempo difícil de provação, de dificuldade, há uma notícia boa para mim e para você. Olha o que diz a palavra em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 11 seguinte: eis que o inverno passou, cessaram e desapareceram as chuvas, apareceram as flores na nossa terra, voltou o tempo das canções, em nossas terras já se ouve a voz da rolinha, a figueira já começa a dar os seus figos, e minha vinha em flor exala o perfume. Meus irmãos e irmãs, nós vencemos o inverno, nós vencemos a provação, assim como Jó, no capítulo de número 42, a palavra diz que Jó foi mais abençoado nos seus últimos dias do que nos seus primeiros. Jesus, depois de ser provado, tentado no deserto, vai dizer o versículo 11 do capítulo 4 de Mateus, que Jesus, após ter sido tentado pelo demônio, o demônio afastou-se dele e procurou uma outra ocasião para tentá-lo, mas naquele momento os anjos vieram para servir a Jesus. Meus irmãos, mesmo que essas estações voltem a repetir, e elas vão, nós vivemos num ciclo de fase de estações, nós iremos vencer estação por estação. Sejam elas boas, nós iremos viver elas intensamente com alegria, ou sendo elas difíceis, nós iremos vivê-la e nós iremos vencê-la.
Nós podemos comparar as fases da nossa vida também com as fases da lua. É isso mesmo, com as fases da lua. A lua nova, a fase da lua nova, podemos trazer para a nossa vida dizendo que essa é a fase em que tudo é novo, tudo é surpresa, tudo é novidade. Quando você compra ou recebe de presente algo novo, você sente aquele cheiro de coisa nova. Eu, por exemplo, gosto muito de quando compro um livro novo, por exemplo, você sente aquele cheiro das páginas daquele livro novo. É algo diferente, é algo maravilhoso. Nós passamos depois para a fase crescente, a lua crescente. A lua crescente para nós, meus irmãos, é o tempo em que nós vamos crescendo, é o tempo em que nós vamos amadurecendo, é o tempo em que nós vamos evoluindo. Mesmo que o crescimento espiritual, enfim, caráter na nossa vida tem de ser algo constante. Depois nós passamos para a fase da lua cheia. A lua cheia para nós é o tempo em que nós sentimos realizado, muito sucesso, muita fartura, nada nos falta. Mas também tem o tempo da lua minguante. A lua minguante para nós pode ser aquele tempo de quedas, aqueles tempos de dificuldade, como eu citei na fase das estações do ano, é o tempo de declínio. Mas o mais importante nisso tudo, também como eu falei na fase das estações do ano, é que nós mantenhamos a nossa missão, a nossa caminhada firme em todas essas fases da lua. A lua, por mais que passe por essas fases, crescente, minguante, cheia, nova, ela continua a cumprir a sua missão no céu. O bom de atravessarmos as fases é que elas geram em nós grandes transformações. É como um aluno passar de série. A cada grau, a cada série, ele se torna mais aperfeiçoado. Vou citar, por exemplo, o exemplo da borboleta. A borboleta, até chegar à tua fase adulta, ela passa por inúmeras transformações. Começando na fase do ovo, depois do ovo ela se torna uma lagarta, da lagarta ela vai para um casulo, ou chamado também de pupa, e depois da pupa ela se torna o quê? Uma linda borboleta. E ao se tornar uma linda borboleta, ela se torna pronta para polinizar, para voar e para dar início a um novo ciclo de fases ali, de outra borboleta. Meus irmãos e irmãs, na nossa vida também é assim. Nós precisamos olhar para trás e dizer: eu hoje sou melhor do que ontem. Isso deve ser uma verdade na nossa vida. Hoje eu preciso ter subido um degrau a mais ou dois, enfim, o que nós conseguimos. Nós precisamos olhar para trás também e agradecer ao Senhor por ter estado até aqui conosco. Como disse lá em Samuel, até aqui o Senhor me ajudou. Em todas essas fases Ele esteve comigo. Em cada fase, meus irmãos, o Senhor nos acompanha e às vezes nos carrega até no colo e nos toma pela mão e nos ajuda a vencer. Ele prometeu isso em Mateus 28:20. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com o Senhor, em cada fase, nós iremos ser transformados. Como assim disse Paulo, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Nós somos tentados a dizer, como está escrito em Eclesiastes 7:10, os dias de antigamente eram melhores que os dias de hoje. Vai dizer a palavra nesse mesmo versículo que esse pensamento não é um pensamento cheio de sabedoria. Meus irmãos, nós precisamos aprender a desfrutar cada fase da nossa vida, pois cada fase é única. Precisamos aproveitar cada fase, aproveitar o tempo com a nossa família, aproveitar o tempo com os nossos amigos e não desperdiçá-lo de qualquer maneira ou ficar presos numa fase que já passou. Nós precisamos adaptar na fase em que estamos. Não dizem por aí que o ser humano se acostuma com tudo? Nós precisamos aprender a adaptar, acostumar, não no sentido de acomodação, mas de aprender a viver a fase atual. Irmãos e irmãs, nós passamos pelo tempo da infância. A infância, nós somos crianças, é um tempo de diversão, é um tempo de muitas brincadeiras. Jesus falou sobre as crianças: deixai vir a mim as criancinhas. Depois ele falou: quem não for como uma criança não poderá entrar no reino dos céus. Depois ele diz o quê? Da boca dos pequeninos, diz a palavra, eu tirarei o louvor. Depois nós passamos para a fase da juventude. A juventude é caracterizada por uma fase cheia de energia, de muitos sonhos, muitas conquistas. Diz a palavra em Provérbios que a beleza do jovem é a força, é o vigor. A primeira carta de São João vai dizer: jovem, vocês são fortes. Depois nós entramos na fase adulta. A fase adulta é caracterizada por um tempo de maturidade, por um tempo de trabalho, onde nós vivemos com a nossa família, temos as nossas conquistas, os nossos resultados, os nossos esforços
do nosso trabalho. E enfim, nós passamos para a fase da terceira idade. Terceira idade é caracterizada por uma fase de muitas experiências de vida, por uma fase de muitas lembranças, de muita sabedoria. É onde nós olhamos para trás e dizemos: puxa, eu venci tudo isso, venci tudo aquilo. Como disse Paulo, eu completei a minha carreira. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para a beleza de cada fase da nossa vida. A vida, ela é composta por pequenos momentos de felicidade e nós precisamos aproveitá-los, porque senão eles irão passar despercebidos. A minha oração para mim e para você é que nós possamos passar firmes em todas e em cada fase da nossa vida. Nós precisamos ser como uma árvore que no decorrer de todas as 4 estações do ano permanecem firmes, mesmo que as suas folhas foram arrancadas, mesmo que ela suportou o frio, mesmo que ela suportou o calor. Nós precisamos manter as nossas raízes firmes. O Salmo de número 1, Jeremias capítulo 17 e Ezequiel capítulo 47 vai dizer que aquele que está no Senhor é como uma árvore plantada à beira de uma fonte, que ela não seca, ela não deixa de dar os seus frutos, meus irmãos e irmãs. Então que nós possamos ser essa árvore plantada na casa do Senhor, plantada no Senhor, que mesmo vindo todas as estações do ano, mesmo vindo todas as fases difíceis ou boas, nós possamos permanecer perseverantes e firmes. Até aqui nós vimos que toda a nossa vida e toda a criação de Deus é composta por fases, mas chegará um dia em que isso não será mais assim. Olha o que diz a palavra no livro de Zacarias, no capítulo 14, do versículo 6 ao 9. Naquele dia não haverá frio nem gelo, será um dia contínuo, conhecido somente do Senhor, e não haverá sucessão de dia e noite, e a noite será clara. Naquele dia jorrará água corrente de Jerusalém, metade para o mar do nascente e metade para o mar do poente. Jorrará tanto no verão como no inverno. O Senhor reinará sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único Deus e só o seu nome será invocado. E olha o que também diz a palavra, confirmando essa passagem de Zacarias em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 5. Já não haverá noite, nem se precisará da luz de lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Veja bem, meus irmãos, depois de nós termos vencido todas essas fases nessa vida, todas essas estações, nós iremos alcançar o dia, ou o eterno dia, em que não haverá mais essa sucessão de fases. Mas, por enquanto, nós precisamos vencer essas fases e permanecer firmes até esse grande dia. Fique com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.